Olá, sejam bem-vindos ao canal Astra Mundo Jurídico. Hoje começamos Filosofia do Direito com um tema que parece simples, mas é um dos mais difíceis e decisivos de todo o curso: a análise do conceito de direito. A pergunta "o que é o direito?" não é apenas teórica. A resposta influencia como você interpreta leis, como decide casos difíceis, como entende a autoridade do Estado e como separa, ou aproxima, direito e moral. O primeiro passo é perceber que direito é uma palavra polissêmica. Em português, ela pode significar o ordenamento jurídico como um todo, pode significar um ramo específico, como direito civil, pode significar a lei em sentido estrito, pode significar o que é justo no senso comum, e pode significar uma posição jurídica individual, como tenho direito a receber. Filosoficamente, quando analisamos o conceito de direito, normalmente estamos falando do direito objetivo, isto é, do sistema de normas e instituições que regula a vida social e que pretende orientar e decidir conflitos com pretensão de autoridade. A filosofia do direito não busca apenas uma definição de dicionário. Ela investiga quais características tornam algo direito e não apenas moral, religião, etiqueta, política ou costume social. Também investiga qual é o critério de validade do direito. Por que uma norma vale como jurídica? Por ter sido criada pelo procedimento competente, por ser justa, por ser eficaz na prática. Essas perguntas mostram que há diferentes teorias, cada uma captando dimensões reais do fenômeno jurídico. Uma forma clássica de organizar o problema é distinguir três elementos que aparecem em quase todas as teorias: normatividade, institucionalidade e coercibilidade. O direito é normativo porque se expressa por deveres, permissões, proibições, competências e consequências. O direito é institucional porque não se reduz a conselhos. Ele é produzido, aplicado e interpretado por instituições, como legislativos, tribunais, administração pública, em certos campos, por instâncias reconhecidas pelo próprio sistema. E o direito é coercível em sentido institucional. Ele admite mecanismos de imposição, como execução patrimonial, sanções, invalidação de atos e, em última instância, força legítima. Isso não significa que tudo no direito se reduza à força, mas significa que o sistema jurídico tem como respaldo a possibilidade de impor consequências quando a norma é descumprida. A teoria positivista enfatiza que direito é um fenômeno de validade institucional. Em versões clássicas, como a de John Austin, o direito seria o comando do soberano apoiado por sanção. Essa visão foi muito criticada por simplificar a estrutura do sistema jurídico, porque o direito não é só comando. Ele também confere poderes, organiza competências e cria procedimentos. Hans Kelsen, por sua vez, reformula o positivismo com mais sofisticação. Direito é um sistema hierárquico de normas, cuja validade depende de outra norma superior, até chegar ao fundamento último do sistema. Aqui, o direito é compreendido principalmente como ordem normativa, e a pergunta "o que é o direito?" se responde por critérios de validade formal e pertença ao sistema, não por critérios morais. H.L. Hart aprofunda o debate ao mostrar que o direito não pode ser entendido apenas por sanções. Para ele, o sistema jurídico existe quando há regras primárias, que impõem deveres, e regras secundárias, que dizem como criar, alterar e aplicar regras, como a regra de reconhecimento, que fornece critérios sociais para identificar o que conta como direito naquela comunidade. Hart também introduz uma ideia decisiva. Para compreender o direito, é preciso considerar o ponto de vista interno, isto é, o modo como operadores e cidadãos reconhecem normas como padrões legítimos de conduta, e não apenas como medo de punição. Isso ajuda a explicar por que o direito consegue orientar comportamentos mesmo sem fiscalização total. Em contraponto ao positivismo, o justnaturalismo sustenta que existe uma conexão necessária entre direito e moral. Nessa linha, uma norma extremamente injusta poderia não merecer o nome de direito, ou ao menos não deveria ser considerada plenamente válida em sentido jurídico. O justnaturalismo pode assumir formas religiosas, racionalistas ou humanistas, mas mantém a ideia de que há um padrão superior de justiça que serve como critério para avaliar o direito positivo.
A força dessa perspectiva está em explicar por que usamos categorias como direito injusto, por que resistimos a normas arbitrárias e por que direitos fundamentais funcionam como limites materiais do poder. No século XX, surgem também teorias realistas, especialmente o realismo jurídico, que desloca a pergunta do direito nos livros para o direito na prática. O direito, nessa visão, é aquilo que tribunais e instituições efetivamente fazem ao decidir conflitos. A contribuição é lembrar que o conceito de direito não pode ignorar a aplicação concreta, a interpretação, a prova, a cultura institucional e os fatores sociais que moldam decisões. O risco, se levado ao extremo, é dissolver o direito em puro comportamento de autoridades, perdendo o aspecto normativo que permite criticar decisões como erradas, ilegais ou inconstitucionais. Outra contribuição relevante é a teoria interpretativista, associada a Ronald Dworkin. Para Dworkin, o direito não é apenas um conjunto de regras identificadas por fonte. Ele inclui princípios e exige interpretação moral do sistema jurídico, especialmente nos casos difíceis. O juiz não decide livremente. Ele deve buscar a melhor justificativa do direito como prática institucional, respeitando integridade, coerência e direitos. Aqui, o conceito de direito envolve a ideia de que o sistema jurídico faz uma reivindicação de correção, e que princípios não são enfeites, mas parte do próprio conteúdo jurídico. No Brasil, uma formulação útil para sintetizar o fenômeno é a perspectiva tridimensional, associada a Miguel Reale. O direito é resultado da interação entre fato, valor e norma. Isso ajuda a entender por que o direito não é só texto. Ele responde a fatos sociais, incorpora valores de justiça e segurança e se expressa em normas institucionalizadas. Essa visão é filosoficamente relevante porque evita reducionismo e permite analisar o direito como prática histórica que muda conforme a sociedade muda. No fim, a análise do conceito de direito exige reconhecer que o direito pretende ser uma razão pública para agir. Ele orienta condutas e resolve conflitos com pretensão de autoridade, sob critérios de validade institucional, mas inevitavelmente envolve interpretação e valores. Por isso, ao analisar o conceito de direito, a filosofia do direito trabalha com perguntas estruturais. Qual é o critério de validade das normas? Qual a relação entre direito e moral? O que torna a autoridade jurídica legítima? Qual o papel da coerção? E como interpretar o direito quando as regras são vagas ou entram em colisão? Em resumo, direito pode ser entendido como um sistema institucional de normas e princípios que regula a convivência, organiza o poder, estrutura expectativas e oferece meios legítimos de decisão e coerção. Mas a filosofia do direito mostra que essa definição sempre depende de escolhas teóricas. Se você prioriza a fonte e o procedimento, tende ao positivismo. Se prioriza a justiça como critério de validade, se aproxima do justnaturalismo. Se prioriza a prática decisória, tende ao realismo. Se prioriza princípios e interpretação, se aproxima do interpretativismo. E é exatamente por isso que o conceito de direito é o primeiro grande problema filosófico do mundo jurídico.